Saudações a todos os amigos do canal, sejam todos bem-vindos para mais um tema e mais um estudo. Queridos, hoje vamos estudar um tema muito importante e muito interessante para a nossa vida. É um tema que vai nos ajudar basicamente na nossa vida espiritual e é um tema também que vai nos edificar espiritualmente. Então, querido, para nós não levarmos muito tempo, vamos abordar o nosso tema. Eu sei que ao longo do tempo as coisas têm mudado e as coisas têm passado e nós sempre temos ouvido as pessoas falando e as pessoas insistindo na mesma tecla, dizendo que nós devemos sempre orar. Mas na verdade, quando se fala de oração, de que forma nós devemos orar? Quantas vezes nós devemos orar ao dia? E como que nós devemos orar para que Deus possa ouvir e atender nossos pedidos de orações? Tudo isso é neste vídeo aqui. Eu vou pedir para você não sair do vídeo, assista o vídeo até o final e não se esqueça também de comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder o próximo vídeo que eu ainda irei detalhar mais a respeito da oração. Então, querido, sem mais delongas, se você já se inscreveu, então vamos para o nosso vídeo. O vídeo de hoje, o tema é a oração. Como um cristão deve orar? Isso é o que nós vamos aprender aqui e para nós podermos começar, vamos abrir o livro de 1 Tessalonicenses 5,17, onde que a Bíblia diz assim: orai sem cessar. Ou seja, em outras versões diz, orai frequentemente. Queridos, quando se fala de orar sem cessar, o que o apóstolo Paulo quer nos dizer? O que o apóstolo Paulo ele quer nos transmitir? Queridos, prestem muita atenção. O apóstolo Paulo, quando ele diz orai sem cessar, ele estava se referindo que a oração não tem limite. Ou seja, ele estava a dizer que nós devemos orar frequentemente, devemos orar todos os momentos, a toda hora e a toda circunstância da nossa vida. Ou seja, a oração é uma arma para o cristão. Não, um cristão sem a oração é um cristão desarmado. Se você quer andar sempre armado, seja um homem de oração, seja uma mulher de oração. Fale com Deus, coloque sempre seus joelhos, dobre sempre seus joelhos e fale com Deus. Porque até que no mundo todas as coisas podem mudar, a ciência pode mudar, a tecnologia pode ainda aumentar, ou seja, a tecnologia pode ainda avançar, mas a forma de comunicar com Deus será sempre de joelho. A oração nos livra de tantas coisas e não só, a oração também nos faz nos crescer espiritualmente, nos edifica. Então a oração é muito importante na nossa vida e não só na nossa caminhada, e a oração é um passo para comunicar com o nosso Deus. A oração é falar com Deus. Uma vez que quando nós estamos a ler a Bíblia, nós não falamos com Deus, mas sim ouvimos Deus falando conosco através da leitura da Bíblia. Já a oração é nós falarmos com o nosso Deus. Então a oração é muito fundamental na vida do cristão e é muito fundamental também na vida do ser humano. Sejamos pessoas de oração. E partindo também para o outro verso, nós vamos ver por que nós devemos orar? Devemos orar sem cessar, isso sim, mas também devemos ver que na oração, quando o apóstolo Paulo diz orar sem cessar, nós estamos aqui a perceber uma coisa: somos chamados a se manter sempre de joelhos. E no livro de Mateus 26:41, a Bíblia diz o seguinte: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aqui nós estamos a encontrar duas naturezas: a natureza pecaminosa e a natureza espiritual. Queridos, a Bíblia diz que nós devemos orar sempre e devemos orar e vigiar. Por quê? Porque nós não sabemos a que hora que Jesus virá. Ou seja, nós não sabemos a que hora que a ruína vai nos abraçar. Então, a Bíblia diz que nós devemos orar e vigiar, de modo que quando nós nos mantivermos sempre na oração, nós estaremos sempre a nos purificar e a nos santificar. Porém também, desta feita, quando nós formos a praticar essas tais coisas, então no dia em que Jesus vier, nos encontrar em oração, nos encontrar na santificação, nós não iremos perder o reino do céu. Então a Bíblia diz, o próprio Jesus, ele diz, orai e vigiai. E o apóstolo Paulo diz, orai sem cessar. Nós, em contrapartida, vamos perceber duas coisas. A natureza espiritual está sempre pronta para nós podermos nos colocar de joelho e orar. Mas a natureza pecaminosa, ela nos leva a não orarmos, nos leva a não dobrar o nosso joelho e falar com Deus, e por outro lado também nos leva a nós não nos santificar. Então é um grande perigo na nossa vida. Devemos sempre ouvir e obedecer a nossa natureza espiritual. Orai sem cessar. Então somos chamados
a orar, devemos orar e vigiar, porque o dia em que Cristo virá, ninguém sabe. O dia também da nossa morte, ninguém sabe. Então devemos sempre orar, nos santificar, para que quando acontecerem tais coisas, nós possamos estar ao lado de Cristo. E em contrapartida também nós vamos ver uma coisa muito importante. Como se deve orar? Isso é algo muito importante. Os cristãos devem saber como é que um cristão deve orar. Jesus deixou várias bases na Bíblia, citando como o cristão deve orar, como o cristão deve fazer a sua oração e essa oração possa ser aceita com Deus. Então vamos passar para o primeiro passo de como um cristão ele deve orar. Vamos abrir o livro de Mateus 6. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia no livro de Mateus 6 e nós vamos ler alguns versos. Mateus 6, 5 a 6. Diz assim a Bíblia: E quando orares, não sejas como hipócrita, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. E em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Então, queridos, prestem muita atenção a este passo. Como um cristão deve orar? Aqui nós estamos a ver Jesus ele deixando algumas bases, algumas indicações de como um cristão ele deve orar. Então, Jesus ele diz que nós, quando precisarmos orar, devemos entrar em nossa casa, fechar as portas, orar a nosso Deus, porque Deus ele atende aquilo que é oculto. E Deus também ouve as nossas orações que nós fazemos diariamente sem abrir a nossa boca. Então Deus consegue ouvir esta oração. Então uma coisa muito interessante que Jesus destaca é que ele diz que não podem orar nas praças, nas esquinas, nas sinagogas de pé, mostrando para os homens a glória. Olhemos uma coisa, nós não podemos buscar a glória dos homens, mas sim a glória de Deus. Então, quando nós pararmos nas ruas orando, quando nós pararmos nas praças, orar em voz alta, pessoas nos ouvindo, as pessoas vão glorificar a quem? A mim, em vez de Deus. Ou seja, vão glorificar a ti no lugar de Deus. Então, Deus diz que se você quer orar, se você quer que a sua oração seja aceita, vai no seu quarto, no seu aposento, ore. Aposento quer dizer o lugar em que você descansa, no quarto. Então você entra lá, fecha sua porta, se coloque de joelho e fale com seu Deus. Esta é a forma correta de fazer a nossa oração. Eu sei que lá no seu país, na sua província, na sua cidade, você tem visto pessoas que param nas ruas, que oram, gritam, falam em voz alta, falam em línguas estranhas. Aquilo não é agradável aos olhos de Deus. Porque essas pessoas que praticam essas tais coisas não buscam a glória de Deus, mas sim buscam a glória para si mesmo. Então, e indo também para Mateus 6, no verso 7, diz assim a Bíblia: E orando, não uses de várias repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Querido, alguns dizem que na oração nós não devemos levar 30, 40 minutos falando com o nosso Deus. Devemos somente levar um intervalo de 2, 3, 4 minutos, 5, 6 minutos. Mas será que isso é correto? Deixa eu te explicar uma coisa com muita atenção, deixa eu te explicar uma coisa com muita clareza e com muita firmeza. Olha, a Bíblia diz que nós não devemos usar várias repetições. O que é isso? Quer dizer que nas nossas orações, por exemplo, se nós formos já pedir a Deus algo, por exemplo, suponhamos eu vou orar a Deus pedindo dizer que Senhor me dê um carro. Um exemplo, é uma ilustração. Então, nessa oração, eu orei de manhã dizendo, Senhor, me dê um carro. Então, na tardinha eu oro de novo, Senhor, me dê um carro. Amanhã de novo, Senhor, me dê um carro. Senhor, me dê um carro. Isso é repetir. Então, as nossas orações não devem ser feitas assim. Suponhamos também, ou seja, vamos fazer uma ilustração. Você é um pai em casa, seu filho vem na hora 12 e diz, pai, eu quero um caderno, por exemplo. Ou seja, é uma ilustração. Pai, eu quero um caderno. Na hora, às 14, volta de novo. Pai, quero um caderno. E às 19, volta. Pai, quero um caderno. Às 21, volta. Pai, quero um caderno. Isso já não, ou seja, já não fica como se fosse um pedido, mas sim já se trata de um incômodo. Então, Deus também quer que nós possamos endereçar os nossos pedidos a Deus de uma só vez. Pedimos a Deus, Deus ouviu, vamos esperar para que Deus possa agir. Mas uma coisa também que vou deixar claro para você é: não devemos desistir na oração, mas sim devemos persistir.
Persistir e desistir é algo muito diferente. Pode ser palavras semelhantes, mas é algo muito diferente. Persistir é sempre ir a Deus, clamar, reconhecer que Ele é único e Ele é somente Ele que pode te dar aquela coisa que você quer. Já desistir é outra coisa. E outra coisa também é não insistir. Nós não devemos insistir em Deus, porque Deus faz as coisas no seu tempo, na sua hora e segundo a sua vontade. Então não podemos insistir a Deus, mas sim devemos persistir. E a outra coisa também é quantas vezes o cristão deve orar. Quantas vezes o ser humano precisa fazer a sua oração? Isso é muito importante. Alguns dizem que posso orar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. E alguns dizem que, já que o livro de Tessalonicenses diz orar sem cessar, então eu posso orar sempre, a qualquer momento. Qual é a forma correta de um cristão fazer a sua oração? Vamos no livro de Daniel, onde nós vamos ver algumas passagens bíblicas que vão nos dar a visão de como que nós possamos orar. Não se esqueça de comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal para que o próximo vídeo seja um vídeo também que vai trazer mais uma coisa, mais um conteúdo para a sua vida. E esse canal está a ajudar, deixe lá seu comentário, ou seja, como dizem os brasileiros, uma joinha. Então, é só deixar lá que eu vou lá ver. Então, querido, o livro de Daniel 6, no verso 10, diz assim: Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Queridos, aqui nós estamos a ver o que Daniel fazia. Daniel foi um homem, ou seja, Daniel foi um profeta justo, um homem que achou graça diante de Deus. Mas Daniel, ele tinha um costume de fazer suas orações. Ele orava com janelas abertas, portas abertas. O que para nós também não é nenhum pecado e o que para nós também não é nenhum mal. Nós podemos orar com janelas abertas, portas abertas. Isso também nós podemos fazer. Mas Daniel diz, a Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Assim como nós também temos 3 refeições ao dia, Daniel também orava 3 vezes ao dia. Então, nós como cristãos também devemos levar esses exemplos e aplicar nas nossas vidas, porque são exemplos que vão nos ajudar na edificação. E orando 3 vezes ao dia é muito bom, por quê? Porque se nós formos a praticar esse tipo de atitude, de orar 3 vezes ao dia, nós estaremos livres das garras do inimigo. Satanás não achará uma brecha de nos tentar. E a oração é algo que nos defende contra o inimigo, porque se nós formos a orar frequentemente, estaremos mais próximos do nosso Deus. E indo para o livro de Eclesiastes, vamos ver o que Eclesiastes diz. Eclesiastes 11 e no versos 6. Vamos ouvir o que a Bíblia diz. Diz assim: pela manhã semeia a tua semente e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela ou se ambas igualmente serão boas. Queridos, a Bíblia é clara e a Bíblia nos ensina, a Bíblia é a luz, a Bíblia é o guia do cristão. Diz, 3 vezes ao dia nós devemos orar. E o Eclesiastes diz, nós devemos semear. A oração é um semente. Então, se nós formos a orar, fazer nossos pedidos a nosso Senhor Deus, 3 vezes ao dia, nós não sabemos qual das orações que Deus vai ali respondendo. Se é de manhã, se é de tarde ou se é de noite. Então nós devemos sempre orar a Deus. Se nós formos a orar a Deus 3 vezes ao dia, seremos pessoas abençoadas. E não só, Deus vai ouvir e atender nossas orações. Aí fica uma dúvida. Será que aquela pessoa que ora uma vez ao dia, Deus não atende a sua oração? Claro que Deus atende. Aliás, Deus atende todas as nossas orações. Mas há certas orações que são abomináveis aos olhos de Deus e Deus não atende. E no próximo vídeo eu vou falar a respeito disso. Não perca, se inscreva no canal para você não perder este vídeo. Então, querido, nós devemos orar 3 vezes ao dia. E se nós formos a orar 3 vezes ao dia, estaremos a semear uma semente. Estaremos a lançar uma semente, na qual nós não iremos saber a que tempo, a que período que vai prosperar essa semente. Cabe a nós fazermos esse tipo de coisa e Deus vai nos abençoar. E se esse vídeo foi útil para você, por favor, reage, coloque seu comentário.
deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e não se esqueça também de apoiar o canal. Ajude com que a nossa comunidade possa crescer e nós possamos chegar aos 1000 inscritos. Isso tudo depende de você fazer a sua parte. Eu já fiz a minha parte de trazer a mensagem para você. E não faça também a sua parte de carregar a mensagem para os outros que não conhecem e para os outros que precisam dessa mensagem. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é o pão, a palavra de Deus é algo que nos alimenta. Então alimente também os outros que não têm essa verdade. Então eu vou parar por aqui e na promessa de voltar no próximo vídeo, se Deus quiser e se Deus assim permitir. Então, um beijo e um forte abraço.